E agora você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir sobre o livro Nosso Lar. Produção e apresentação, Tereza Cristina e Marco Antônio. Amigos ouvintes da emissora da Fraternidade Rádio Rio de Janeiro, novamente estamos aqui com a permissão de Jesus para darmos continuidade ao estudo da vida no mundo espiritual através da obra Nosso Lar. Obra que foi ditada pelo Espírito André Luiz e que foi psicografada pelas mãos abençoadas do missionário Francisco Cândido Xavier. Olá, caros ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Vamos iniciar mais uma vez um capítulo dessa obra maravilhosa que é Nosso Lar. Vamos dizer assim, é o abre-alas, né? De toda a série. O abre-alas de como é a vida no mundo espiritual, né? Isso, detalhadamente isso. Nós vamos iniciar hoje o capítulo 40. No último programa, nós terminamos o capítulo 39, que foi aquela explicação que a dona Laura, mãe de Lísias, deu para o André Luiz acerca do verdadeiro sentimento que deve reinar entre todas as famílias, que deve ser o sentimento da fraternidade pura. Porque o André Luiz estava muito incomodado com o fato do Tobias morar com as duas esposas que ele teve enquanto estava encarnado. E Dona Laura, durante o capítulo, vai explicando para ele algumas coisas, como nós vimos, né? E falou que os três, principalmente as duas esposas, estão bem agora porque elas conseguiram vencer o monstro do ciúme, da inveja. Elas conseguiram entender que na Terra nós estamos maridos, esposas, irmãs, pais, mães, filhos, filhas, mas nós na realidade somos irmãos uns dos outros. Ela também falou para o André Luiz o dever que todos têm que ter com relação as mulheres, né, que são, na realidade, todas irmãs dos homens, né? Então, nós terminamos o capítulo 39 e hoje vamos entrar no 40. Quem semeia, colherá. É o título do capítulo e esse título já nos remete a algumas falas do Velho Testamento, principalmente em Êxodo 20, capítulo 20, versículo 5, quando Moisés coloca uma fala, né, de Deus, que ele acreditava, né, falar com Deus, mas a gente sabe que na realidade toda a conversa se fazia com Jesus, não é? Sou o Deus zeloso que castiga os filhos pelos pecados de seus pais até a terceira e quarta geração. Todas as Bíblias evangélicas, católicas, elas têm essa preposição até. Mas, na verdade, não é, o que queria se dizer é que haveria consequências dos nossos atos na terceira e na quarta geração. Porque na terceira ou na quarta a gente voltaria para, de alguma maneira, ressarcir e fazer novos aprendizados das lições mal feitas. Então não é até, é na. Porque não poderia ser na segunda, porque eu não poderia ser filho de mim mesmo. Então, mas na terceira eu poderia vir como neto, né, entre aspas, de quem eu fui, ou bisneto de quem eu fui. Então, desde o Velho Testamento, desde Moisés, já tinha-se a noção de que todos os nossos atos, tudo que a gente faz tem consequências. E o Espiritismo vem nos trazer, não é, mais
explicitamente falando, vem nos mostrar a lei de causa e efeito, a lei de ação e reação, que tudo que fazemos, os mínimos atos da nossa vida, eles trazem consequências boas, se são atos bons, ou consequências más, se são atos equivocados. Mas tudo tem uma consequência, é uma lei. Então, esse capítulo, né, vai mostrar para a gente, nós vamos falar um pouco sobre essa questão da lei de causa e efeito, não é? É isso que a Tereza acabou de falar, explicando que está em Êxodo, capítulo 20, sobre o Deus zeloso que pune a iniquidade dos pais e dos filhos. Tem uma explicação muito interessante, que é da Federação Espírita Brasileira. Ela coloca no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 1, logo abaixo do início do capítulo, uma observação. Quem tiver interesse, é muito bom, é muito boa a explicação. Então vamos começar um novo capítulo. Eu não sabia explicar a grande atração pela visita ao departamento feminino das câmaras de retificação. Falei a Narcisa do meu desejo, prontificando-se ela a satisfazer-me. Então a gente já está vendo que em nosso lar, as enfermarias, como aqui mesmo, né, na Terra, elas geralmente, dentro das possibilidades, a maioria das enfermarias nos hospitais são realmente separadas. Existem as enfermarias femininas e as enfermarias masculinas. Nosso lar se repete a mesma coisa. E ele está dizendo que ele não sabe, mas ele começou com essa intuição, com essa vontade de visitar as câmaras, né, de retificação da parte feminina. Isso mostrando, né, Tereza, mostrando, já ele falando aqui, detalhando isso no início do capítulo, que muitas vezes para nós, nossa vida, nós somos atraídos para determinadas situações. No início não sabemos explicar o porquê, mas são os espíritos nos atraindo para situações a que devemos, vamos dizer assim, enfrentar. No livro Ação e Reação, no capítulo 14 do livro Ação e Reação também, ditado por André Luiz, o instrutor Silas, ele explica assim: nessa ou naquela idade física, o homem e a mulher, com a supervisão da lei que nos governa os destinos, encontram as pessoas e as situações de que necessitam para superarem as provas do caminho, provas indispensáveis ao burelamento espiritual, de que não precidem para a justa ascensão às esferas mais altas. Então nós somos atraídos, é o que vai acontecer aqui com o André Luiz. Ele já está, no primeiro parágrafo ele já diz: eu não sabia porque me senti atraído. E a gente vai ver o porquê, né? Aí a Narcisa, né, vai explicar para ele. Vai começar a explicar o porquê que isso acontece, como o Marco leu, que o Silas falou que quando encarnados estamos, acontece coisas semelhantes. Quando o Pai nos convoca a determinado lugar, disse bondosa, é que lá nos aguarda alguma tarefa. Cada situação na vida tem uma finalidade definida. Não deixe de observar esse princípio em suas visitas aparentemente casuais. Desde que nossos pensamentos visem a prática do bem, não será difícil identificar as sugestões divinas. Porque aí o que ela está dizendo para ele? Olha, não nada acontece por acaso na nossa vida. Mas quando a gente está com o intuito de fazer o bem, as intuições que nos chegam, as sugestões que nos chegam são da parte de Deus, mas o contrário também existe. O contrário também acontece. Se as nossas intenções são equivocadas, são voltadas ao desequilíbrio, nós vamos receber sugestões também, só que não da parte dos espíritos superiores, e sim dos inferiores. Porque se acontece para o bem, acontece também para o mal.
Então, aí como ela falou, não deixe de observar esse princípio, não é? Dessas intuições que nos chegam de fazer algo, mas possamos ter a certeza que se a gente está no caminho do bem, pensando no bem, as sugestões virão dos espíritos superiores. Mas se os nossos propósitos são obscuros, as sugestões vão chegar por outra via, com certeza. Eu me lembro aqui de um caso de uma sugestão ostensiva. Está no livro Libertação, quando o André Luiz ele vai junto com o Gúbio visitar uma cidade localizada nas trevas, né, uma colônia espiritual nas trevas, e lá ele assiste uma cena de uma senhora sendo influenciada por um outro espírito, o feminino, orientando o que ela tem que fazer para que o marido não continue frequentando a casa. Pelo jeito era um centro espírita que ele começou a frequentar, não diz explicitamente lá, mas alguma casa religiosa, e ele começou a orar. E aí esse espírito, durante o desdobramento pelo sono dessa moça, esse espírito começa a falar para ela: não deixa ele orar, você tem que perturbar ele tem que ficar desequilibrado. Então, a sugestão que essa senhora recebeu durante o sono foi uma sugestão bem desequilibrada. Provavelmente as intenções dela não eram as melhores, né? Essa senhora encarnada. E a outra, se aproveitando disso, conseguiu dar essa sugestão. Com certeza, quando ela acordou disposta a brigar, acordou disposta e muitas vezes isso acontece com todos nós. A gente dorme, dependendo do estado de espírito que a gente adormeceu, né? Porque a gente não tem botão para desligar. A gente recebe algumas sugestões e a gente acorda ou bem ou mal, dependendo da sugestão que a gente tenha recebido, mas a sugestão só chega porque o nosso estado íntimo está bem ou está desequilibrado. Então, aí a Narcisa mandou ele prestar atenção nisso, que nada na vida dele aconteceria por acaso, mas que a gente tenha certeza que se os nossos propósitos são do bem, a maioria das sugestões que vão chegar vão ser sugestões da parte dos espíritos superiores, né? Nesse mesmo livro que a Teresa citou, Libertação, tem também um caso, outro caso de sugestão, já numa casa espírita. E a médium e parece que é o doutrinador, a médium, alguns participantes numa reunião numa reunião de desobsessão, a médium, que fica mais fácil ser sugestionado, né? Nesse caso, porque tem a mediunidade, então a influência fica bem mais fácil. Ela, desdobrada no sono, ela é levada por espíritos inferiores para ser sugestionada de que o marido estava, assim, vamos dizer assim, um relacionamento, não chega a ser um relacionamento, mas já querendo alguma coisa com outra pessoa. E ela leva essa sugestão para encarnar para ela, e quando ela acorda, ela começa já a discutir e tudo mais. Porque aí a gente vê, o André Luiz explica lá que é para atrapalhar o trabalho. Eu esqueci o nome agora do personagem, mas ele está lá no livro também, muito bom. Então, só um detalhe aqui nesse capítulo, Teresa, que ele fala assim, ela começa a explicar... Capítulo ou parágrafo? Do parágrafo. Quando o pai nos convoca a determinado lugar, é que lá nos aguarda alguma tarefa. É aquilo que está no início da obra Nosso Lar, né? Quando o servidor está pronto, o serviço aparece, logo no início do livro. O André Luiz coloca isso, porque o serviço sempre tem. O que acontece é nós estarmos prontos para ele, né? O serviço sempre vai existir. Então, quando Deus nos convoca, através dos bons espíritos, é porque lá nos aguarda uma tarefa, mas a tarefa sempre vai ter para nós, sempre vai.
Basta a gente estar pronto. E é o que vai acontecer com o André Luiz. Ele já está pronto para isso que ele vai enfrentar agora. Isso, então, para resumir, toda vez que, que a gente quer fazer o bem, Deus envia os bons espíritos. Quando a gente quer fazer o mal, é a gente com os nossos obsessores, que já são particular, que já são aqueles que, convivem conosco. E aí, vamos continuar. Parágrafo 3º. No mesmo dia, a enfermeira acompanhou-me, a enfermeira aí é Narcisa, acompanhou-me à procura de Nemésia, prestigiosa cooperadora naquele setor de serviço. Não foi difícil encontrá-la. Filas de leitos muito alvos e bem cuidados exibiam mulheres que mais se assemelhavam a frangalhos humanos. Aqui e ali, gemidos lancinantes. Acolá, angustiosas exclamações. Nemésia, que se caracterizava pela mesma generosidade de Narcisa, falou com bondade. Então, a Narcisa era uma enfermeira da ala masculina, porque é onde ela trabalhava, com o André Luiz, e a Nemésia ocupa o mesmo cargo, só que na ala feminina. E o André Luiz, realmente, apesar de serem mulheres que estivessem nessa enfermaria, os padecimentos dos recém-chegados, do umbral, porque a gente sabe que as câmaras de retificação, elas albergam aqueles recém-chegados, do umbral, de zonas inferiores, e então, homens ou mulheres, todos estão em sofrimento. Ali estão abrigados aqueles desequilibrados que estão sofrendo muito, Lembrando, Tereza, na Gênesis, sobre esse aspecto, ele está falando aqui do aspecto das pessoas que estão lá, Uhum. Ele fala que assemelhavam a frangalhos humanos. No capítulo 14 da Gênesis, de Allan Kardec, intitulado Os Fluidos, no capítulo 14, no item 9, Allan Kardec coloca sobre a questão do perispírito, que é o envoltório fluídico, nosso, e ao desencarnarmos é o nosso, que vai aparentar que é aquilo que nós somos. Ele fala que a natureza do envoltório fluídico está sempre em relação com o grau de adiantamento moral do espírito. Então, no caso aqui, elas estão em desequilíbrio, por isso que a aparência está em frangalhos. É aquilo que a gente colocou em outros estudos nossos, Às vezes aqui na Terra, no corpo somático, nosso escafandro, que nós temos o corpo, nós conseguimos aparentar, ter uma aparência, colocar uma maquiagem, alguma coisa, que nos aparenta que nós estamos muito bem. Mas, e aí? E a realidade, será que às vezes é essa? Às vezes não é. Mas ao desencarnarmos, isso não tem como, não tem maquiagem, não tem nada que possa embelezar o nosso corpo, o nosso corpo espiritual, é o que vai sobreviver depois da desencarnação. Ele vai mostrar aquilo que nós realmente somos. Ou brilha ou não brilha, ou está bonito ou não está. É assim, Em síntese, ela quer dizer o seguinte: quem durante a encarnação cuidou da sua vida íntima, tentou se espiritualizar, controlar suas emoções, desenvolver algumas virtudes, esses chegam bem no mundo espiritual, porque a morte não muda ninguém, ela apenas mostra, desvela quem realmente nós somos. Agora, se você durante a sua encarnação, você não cuidou da sua vida íntima, da sua vida emocional, você não tentou se espiritualizar, só viveu para a matéria, só para os prazeres materiais, você chega no mundo espiritual da mesma maneira, desequilibrado, e muito, constrangido, porque você vai ser defrontado por uma realidade que muitas das vezes você não acreditava. Então, se você na encarnação passou por ela, plantando espinhos, você, porque o título é esse, quem semeia colherá, se você durante a tua encarnação, você só semeou espinho, não tem como colher rosa, você vai colher o que você plantou. Então, por isso,
principalmente nas câmaras de retificação, o André Luiz nos mostra que todos aqueles que não cuidaram da sua vida íntima estão numa situação muito triste, como ele coloca aqui, das mulheres e dos homens, né? Mais tarde, depois a gente vai ver que a questão do elemento feminino, que é um pouquinho mais complicado para as mulheres, a entrada no mundo espiritual, quando elas se desequilibram, porquanto a missão da mulher na Terra não é uma missão mais importante que a do homem, mas as mulheres têm tarefas, não é? Vamos dizer assim, com mais, não é mais valor, mas que tem uma carga muito importante, né? Kardec depois a gente vai ver sobre isso. Mas, por enquanto, o que a gente tem que lembrar é que todas as nossas ações estão gravadas no perispírito, como o Marco leu lá na Gênese, no capítulo 14, né? 14. E tem o item 7, o item 8, tem o item todos, 9, eles vão falando sobre essa questão do perispírito. Kardec desdobra muito ensinamento ali. Porque esse corpo que está lá é o corpo perispiritual, o corpo de carne, os bichinhos... né? Foi queimado. Ou os bichinhos estão, né, saboreando, a verdade é essa. Não se perde, né? Se transforma em outro. Se transforma, estão se alimentando. Falando do perispírito mais um pouquinho, o Emmanuel no livro Roteiro, o nome do livro, capítulo 6, ele fala assim: o perispírito, quanto à forma somática, obedece às leis da gravidade, no plano a que se afina. Aí ele explica assim: nossos impulsos, emoções, paixões e virtudes nele se expressam fielmente. Por isso mesmo, durante séculos e séculos, nos demoraremos nas esferas da luta carnal ou nas regiões que lhes são fronteiriças, purificando a nossa indumentária e embelezando-a, a fim de preparar, segundo o ensinamento de Jesus, a nossa veste nupcial para o banquete do serviço divino. Ele está se referindo à parábola que Jesus conta, a parábola das bodas, que está no Evangelho de Lucas, capítulo 22 do Evangelho de Mateus, que é a parábola do festim das bodas, né? Que tem que ter a veste nupcial para a festa de casamento de Jesus com a humanidade. Aí ele explica isso. Aí a Narcisa, né, falou com bondade: o amigo deve estar agora habituado a estes cenários. No departamento masculino, a situação é quase a mesma. Então, a Narcisa mostrando para ele, né, que, quer dizer, no caso aqui, né, foi a Narcisa que falou com ele, né, que é praticamente a mesma coisa. O que nós semeamos durante a nossa encarnação, vamos colher após a desencarnação. E essa colheita, ela começa no mundo espiritual, mas na realidade ela se fará mais ostensiva na próxima reencarnação que tivermos. E todos nós, na Terra, somos espíritos que, com certeza, semeamos muitos espinheiros, muitos. E agora, né, chegou a hora de colhê-los de alguma maneira, como a gente viu aqui, né, que tudo que nos acontece tem uma programação e tem um motivo para acontecer, não é? Então, mas estamos terminando, né, mais um programa. O tempo já rápido. Vamos nos despedir agradecendo a todos pela companhia. Que possamos, né, juntos estudarmos essa obra maravilhosa que nos ajuda a viver um tanto quanto mais equilibrados, que possamos dar atenção ao estudo das obras espíritas, todas elas, né, aquelas realmente que foram veiculadas por Allan Kardec, por Chico Xavier, Divaldo, Dona Ivone do Amaral Pereira e tantos outros, né, que nos ajudam realmente a viver melhor. Deus abençoe vossos lares, vossas vidas.
Muito obrigado pela atenção, pelo carinho. Fique com Deus. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Obras de André Luiz. Produção e apresentação: Tereza Cristina e Marco Antônio.